Olá, internautas, graça e paz. Eu sou José Freire, esse é o seu canal Uma Visão Além, e o tema de hoje nós vamos discorrer sobre o que é a oração. Qual o significado da oração? Nós sabemos que a oração, o significado desta palavra é conversar com Deus. É quando o homem fala com Deus, falarmos com o Altíssimo. A oração é uma ferramenta poderosa que o cristão tem. Nós oramos de forma intercessória, nós oramos para adorar, nós oramos para confessar pecados ou confessar nossas fraquezas. Enfim, a oração tem várias facetas e no estudo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a oração, uma ferramenta importante que o cristão tem que usar nessa vida diária, no combate ao nosso inimigo que é espiritual. Mas antes de nós passarmos o vídeo do dia de hoje, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, tá? Acionasse o sininho, compartilhasse o nosso canal com mais pessoas e deixasse o seu like, tá? Nos nossos vídeos. Compartilhe, visualize os nossos vídeos, tá bom? Então, vamos ao vídeo de hoje sobre a oração. O que é a oração? Oração. O que é a oração? Qual é o significado da palavra oração? A oração é o diálogo do crente para com Deus. Isso significa que orar é basicamente falar com Deus. Se Deus fala conosco através das Escrituras, nós falamos com Deus através da oração. Então, a oração é uma parte fundamental do nosso relacionamento com Deus. Através da oração, sob a base dos méritos de Cristo, nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus. O verdadeiro cristão entende que a oração deve ser uma prática constante durante toda a sua vida. O que a Bíblia diz sobre a oração? Do começo ao fim da Bíblia, ela destaca a prática e a importância da oração. Logo nos primeiros capítulos do primeiro livro da Bíblia, lemos como o Senhor começou a ser invocado na descendência de Sete. Gênesis, capítulo 4, verso 26. Esse padrão segue toda a narrativa bíblica, até o seu último livro, onde lemos sobre como a oração dos santos sobe como incenso diante do trono de Deus. Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Capítulo 8, verso 13 e verso 4. A Bíblia não traz um regulamento acerca de uma postura física específica que deve ser adotada na oração. Nos tempos bíblicos, a maioria das vezes as orações eram feitas em pé. Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 26. Mas em certas ocasiões, as pessoas também oravam, ajoelhadas, prostradas, com as mãos estendidas ou levantadas. 1 Reis, capítulo 8, verso 22 ao 54. Capítulo 18, verso 42. Salmos, capítulo 63, verso 4. Isaías, capítulo 1, verso 15. Daniel, capítulo 6, verso 10. Mas, se a Bíblia não procura colocar ênfase na regulamentação de uma postura física para a oração, por outro lado, ela enfatiza qual deve ser o espírito correto ao orar. A oração deve ser feita antes de tudo com fé. Se orar é falar com Deus, obviamente é necessário que haja fé e confiança em Deus por parte daquele que ora. Jeremias, capítulo 29, verso 12 ao 14. Hebreus, capítulo 3, verso 12. Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Na oração correta, não há espaço para hipocrisia e soberba. Na oração, a genuína oração a Deus exige humildade, sinceridade, consciência do pecado e entendimento acerca da grandeza e da santidade de Deus. A parábola do fariseu e do publicano fala exatamente sobre isso. Lucas, capítulo 18, verso 9 ao 14. A Bíblia também diz que a adoração deve ser fervorosa e perseverante. Lucas capítulo 11, do verso 5 ao verso 13.
Também é através da oração que podemos vencer as tentações malignas e as inclinações pecaminosas de nossa carne. Jesus ensina que pela oração que podemos rogar ao Pai para que não venhamos cair em tentação. Mateus capítulo 6, verso 4. Além disso, não podemos orar a Deus confiando em nossas próprias qualidades, mas devemos orar a Deus confiando nos méritos de Cristo. Por isso, o Novo Testamento nos ensina que nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 13 e verso 14. Exemplos de oração na Bíblia. No Antigo Testamento, temos vários exemplos de pessoas que se dedicaram à oração. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó eram pessoas que tiveram uma vida ativa na oração. Gênesis, capítulo 18, verso 22 e 23. Moisés também frequentemente orava a Deus. Êxodo 32, verso 31. Números 14, verso 14. Seu sucessor, Josué, também era uma pessoa que tinha consciência da eficácia da oração. Josué, capítulo 10, verso 12 ao 15. Na vida de cada um dos profetas, temos referências claras à oração. O profeta Elias, por exemplo, é um dos mais lembrados quando o assunto é a oração. 1 Reis, capítulo 18, verso 36, 37 e 38. Inclusive, Tiago cita Elias em sua epístola no Novo Testamento, destacando a vida de oração do profeta. Entre os profetas escritores, profetas como Isaías, Jeremias, eram pessoas de oração. O livro do profeta Abacuque, por exemplo, é basicamente um precioso registro de seus diálogos com Deus. Abacuque, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Outro personagem bíblico que também se dedicava regularmente à oração e à adoração era Jó, capítulo 1, verso 5 do livro de Jó. Nos livros de Salmos e Provérbios também podemos aprender muito sobre a oração a Deus. Salmos capítulo 6, verso 9. Provérbios capítulo 15, verso 8 ao 29. Na verdade, o livro dos Salmos reúne a maior coletânea de oração da Bíblia. Na época do exílio e no pós-exílio, também encontramos na Bíblia exemplos de pessoas envolvidas em oração. Esdras, capítulo 9, verso 5 ao 15. Neemias, capítulo 1, do verso 5 ao verso 11. Daniel, capítulo 9, do verso 3 ao verso 19. Já no Novo Testamento, temos em Jesus o nosso maior exemplo de oração. Definitivamente, a vida terrena de Jesus foi uma vida de oração. Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22. Jesus se preocupou em nos ensinar a orar, e até mesmo na cruz ele orou ao Pai. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. As diferentes características e significados da oração. A Bíblia diz que através da oração nós podemos adorar a Deus, agradecê-lo por tudo e render-lhe graças, apresentar a Ele nossas ansiedades e inquietudes, confessar nossos pecados e buscar o perdão, declarar nossa devoção a Ele e suplicar suas bênçãos e o seu socorro, não apenas para nós mesmos, mas também para outras pessoas. Por isso, podemos falar sobre a oração em suas variadas formas, como a oração de louvor, de adoração, de ações de graça, oração de súplica e de intercessão, oração de confissão e contrição pelo pecado. A oração do Pai Nosso, por exemplo, reúne adoração, petição, confissão. São Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13, Lucas capítulo 11, do verso 2 ao 4. Todas estas características revelam que quando oramos, falamos com Deus sobre Ele mesmo, sobre nós mesmos e sobre as pessoas que vivem neste mundo. A oração pode ser feita individualmente, isto é, de forma privada.
Há vários exemplos na Bíblia de pessoas que oravam a Deus em seu particular. O profeta Daniel, por exemplo, orava a Deus em seu quarto 3 vezes ao dia. Daniel, capítulo 6, verso 10. O Senhor Jesus também orava de forma reservada. Muitas das vezes, ele se retirava para o deserto com o objetivo de orar ao Pai. Lucas, capítulo 5, verso 16. Inclusive, ele ensina os seus seguidores a orar a Deus de forma particular. São Mateus, capítulo 6, verso 6. Mas a oração também pode ser feita de forma coletiva, ou seja, com outras pessoas. O livro de Atos registra como os crentes da igreja primitiva se reuniam para juntos louvarem com suas vozes ao Senhor em oração. Atos 4, capítulo 24. Conclusão. A oração é um privilégio dado por Deus para que seus filhos conversem, dialoguem com o Senhor, entreguem nas suas mãos os seus problemas, contem suas ansiedades, nos momentos de angústias, de grandes batalhas, de grandes situações de aflições, clamem ao Deus vivo, clamem usando o nome de Jesus, e a vitória é certa. Graça e paz a todos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.